Verdade. Já. Gente, boa noite. Já estamos aí em 20 e poucas pessoas. Esses minutinhos só para a gente compartilhar. Quem puder ajudar compartilhando com amigos e grupos, nós agradecemos, tá? Nós já vamos iniciar já já. Gente, enquanto isso, quem puder dando um toque se está em ordem, imagem, som, se vocês estão conseguindo ver direitinho, tá legal, só dá um aviso pra gente já já, tá? Elô, Márcia, bem-vindos. Vê pra gente como é que tá imagem e som. Agora que eu entrei que eu tô conseguindo ver quem tá aí. Edmilson, estou vendo por aí também. Osmar, boa noite. Ô Gervásio, estava sentindo saudade de você. Camila, obrigado, falou que tá em ordem. Roseni, Luci, bem-vinda. Leocilda. Gente, a Ana está acabando de compartilhar ali. Como a gente tem falado nos últimos estudos, quem quiser, puder entrar e falar de que cidade que é e quiser citar o centro que frequenta, não sei se já voltaram ou não, por favor, fiquem à vontade, tá? E como a Ana lembrou outro dia, semana passada, se vocês colocarem o arroba, dá para vocês marcarem se o centro que vocês participam tiver página, que aí as pessoas podem conhecer também o trabalho daí, tá bom? A Ana já acabou lá? Podemos ir? Gente, então, boa noite. Então, quem quiser ir falando de onde que é, cidade que é, se quiser citar o centro, fica à vontade. A Ana vai fazer a oração inicial, nós damos os avisos e começamos, tá bom? Olá, Lu, boa noite, tá com a gente hoje. Olha, saudade lá. Beth, Guiomar, a Lelis, sou de Taquaritiba e frequento o Centro Espírita Amor e Caridade. Acho que a Lelis não é a primeira vez, bem-vinda, Lelis.
Josiane Brás sempre está com a gente. Nilza. Camila, boa noite. Estamos sentindo falta dos seus pequenos, hein? Muita. O Francisco Balneário Camboriú sempre está com a gente. Podemos ir? Podemos. Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez no estudo, né, do livro dos Espíritos. Queria agradecer a todo mundo que está com a gente e pedir a todos que a gente se una em oração para que a gente comece a noite de hoje. Em primeiro lugar, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade da vida, a oportunidade de mais um dia, a chance de colocarmos em prática o Evangelho do Cristo, seus exemplos, a chance de colocarmos em prática o amor, a caridade, a tolerância. Gratidão a Deus por mais essa oportunidade. A Jesus, nosso querido Mestre, que está conosco sempre em nossos trabalhos, em nossos corações. Eu peço que visite a todos os que estão conosco no estudo de hoje e sintam-se abraçados por Cristo, com muita paz, com muito amor, e que essa luz se estenda pelos seus lares. Agradecemos o mentor espiritual desta casa de oração, aos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, que com certeza trabalham conosco nessas noites de estudo, a toda a equipe espiritual que nos ajuda, que nos auxilia, que nos ajude ao entendimento das questões, que a gente consiga, à luz do Evangelho, à luz do Cristo, uma compreensão melhor o porquê e para que estamos aqui, para que consigamos assim ajudar os nossos semelhantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. O teu reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Gente, então, boa noite a todos aí. A Camila está falando, boa notícia, o Marcos vai fazer a última sessão de físio sábado, já vai ter alta. Que bom, Camila, manda um abração para ele, dá um beijo na molecada. Boas notícias. O Acácio também ontem fez a cirurgia de manhã, à noite já teve alta, está em casa. Muito bom. Agora se recuperando, mas falou que foi um sucesso, que foi tudo em ordem. Então, só notícia boa essa semana. Bom, gente, quem já está acostumado e quiser comentar sobre a palestra do Paulo ontem, fica... Boa noite, seu Dirceu. Seu Dirceu, o convite está em pé, hein, para vir aqui uma quarta com a gente. Lourdes, boa noite. Então, quem assistiu a palestra do Paulo ontem, que acabou me colocando numa fria, virou um bate-papo, mas não era só uma palestra dele, fiquem à vontade. Jorge, boa noite. Sempre está com a gente, ajuda a gente a divulgar. Obrigado. Tá? Então, quem quiser ir comentando, por favor. Cláudia, Ana, se vocês quiserem comentar. Alguém quer comentar primeiro? Quem é Claudinha, você sabe? Olha, como sempre, o Paulo, ele me encanta muito pelo conhecimento que ele tem, né? Ele é uma pessoa séria, não que os outros não sejam, mas ele tem um conhecimento, um estudo que me encanta. E ontem, aquela palestra caiu, até eu comentei, na hora que eu cheguei aqui, como uma luva, porque realmente tem hora que a gente, como ele falou na hora da oração, às vezes você não se concentra, você começa a fazer a oração e desvia o pensamento, e isso se enquadrou em mim no momento que eu estou passando agora. Mas eu achei assim ele formidável, muito conhecimento,
E eu gostei do formato que ele fez, que ele falou, se tivesse perguntas, né? Que eu acho que a pessoa se aproxima mais, né? Podendo ter essa abertura para perguntas, como ele respondeu, se não me engano, acho que foi da Camila. Eu achei assim excelente, como sempre, como todas que eu assisti dele. Ó, a Elô está falando que foi incrível, a Camila está falando que não tenho nem palavras para definir a palestra de ontem, uma aula de espiritismo, gratidão ao Paulo e ao Alexandre. Linda palestra do professor Paulo, Jorge está falando. Paulo Fernandes ontem foi muito esclarecedor. Obrigado, Jorge. Olha, como sempre, né? O professor Paulo tem um conhecimento fantástico, né? Com muita adquirido por tanto estudo, tanta competência, acho que tanta interesse em melhorar. Eu acho fantástico as palestras dele, mas ontem é meio assustador, né? Nada do que a gente não saiba, mas é assustador saber que todos esses problemas psicossomáticos, psicológicos, depressão, síndrome do pânico, e a gente, por mais que estude, está suscetível a isso. Como ele disse, porque nos achamos muito bons, e aí nós deixamos, não oramos e vigiamos. E ao mesmo tempo que maravilhosa a palestra do Paulo, é um choque de realidade, espera aí, precisa estudar mais, o que você vai fazer da sua vida, se você está passando por crise de pânico, por depressão, por crise de ansiedade, qual que é o problema, tem que correr atrás, ninguém vai resolver por você, né? Então, não diria assustador, porque a gente ouve, estuda isso, mas ele trouxe de uma maneira tão didática, tão kardeciana, né, como Kardec, que, sei lá, me fez repensar até onde eu tô sendo espírita mesmo, que eu tenho que mudar, enfim. A Edivânia está falando, a palestra de ontem me ajudou a entender muito sobre algumas coisas que acontecem comigo. A Márcia está falando, amei a parte final quando ele falou do compromisso dele com a mediunidade, pois o medo que todo médium tem é o desequilíbrio. Camila está falando, gostei da parte que ele falou que o tempo permite ler só Chico e Kardec, a base da doutrina, né? Acho que nessa encarnação não vou dar conta de ler todas as obras. Bom, Camila, nós também não, por isso nós demos risada ontem, né? E assim mesmo tem gente que diz que nós precisamos de obras complementares, né? Mas não vou perder meu tempo de novo falando isso. A Zilmar está falando, eu fiquei confusa com relação à culpa de ser depressiva e ter síndrome do pânico, em certo momento eu desabei. Já vou falar sobre isso, Zilmar. Fátima, achei ótima a palestra de ontem, já recomendei para amigos. Obrigado, Fátima. A Sandra está avisando aí, que está no YouTube, né, para quem não assistiu. Gilmar, eu não vou comentar, porque eu participei junto com o Paulo, eu sou suspeito, porque eu tenho uma admiração pelo estudo do Paulo muito grande, nós pensamos muito parecido em relação a algumas coisas da doutrina, então nós somos meio cúmplices das bobagens que a gente fala também. Então, e em relação à culpa de ser depressivo e ter síndrome do pânico, em certo momento eu desabei, Gilmar, é muito pelo contrário, né? Aliás, foi esse um questionamento do Ilcinho, se eu não me engano, em relação a nós não temos, aliás, o Paulo faz uma questão muito grande de desvincular isso desde quando a gente conheceu, de alguns bate-papos pessoais, né, nosso aqui em casa e outras vezes fora de palestras, fora de estudos, porque nós carregamos ainda, nós espíritas, e a gente ouve isso toda palestra que a gente vai falar de mediunidade, toda vez que alguém vai falar, não precisa ser só o Paulo, mas é que o Paulo é curto e grosso que nem eu, então acaba não me surpreende muito, da história de que nós carregamos ainda enraizados em nós, de que mediunidade é culpa, de que nós viemos com o dom da mediunidade para pagar a dívida. E eu acho que ele deixou muito claro ontem, né, quando ele fala do Edgar Armon, e o Cine até questionou, em relação à mediunidade de provação, provas nós estamos em planeta de provas e expiações, eu acho que isso que ele tentou dizer muito ontem, né? Então é inerente à nossa realidade passar por essas situações. Com relação às culpas de síndrome de pânico
depressão e tudo mais, que o Paulo defende muito em relação a estarem ligadas. Eu acho que por isso que você sentiu em relação à culpa, ou talvez essa impressão que deu, de que ele sempre relaciona muito a todas essas doenças, e são doenças, o Paulo em momento algum fala que não seja, psicossomáticas ou emocionais, que estão diretamente relacionadas, na sua grande maioria, a processos obsessivos. E assim, processos obsessivos, eu acho que o Paulo... É que o tempo é muito curto para a gente falar sobre esse assunto, por isso que eu comentei no final. Mas qualquer tipo de aproximação de algum espírito que não nos queira tão bem, ou que queira alguma coisa em relação a isso, é um processo obsessivo, gente. E é por isso que eu acho que até comentei, eu me insisti um pouquinho no assunto, com relação à pergunta da Camila, quando ele dá o exemplo da aproximação do perispírito, desse espírito obsessor, que ele se aproxime ao ponto de ele conseguir comandar as nossas ações. Lembramos de novo do que Kardec diz, são 3 etapas, né, da obsessão, da fascinação e depois da subjugação, que são processos que nós permitimos, é isso que ele deixou. Eu acho que ficou muito claro para a maioria das pessoas ontem, né? O que talvez você esteja entendendo em relação à culpa, é de que nós damos brechas, e aí a triste notícia, sim, né, eu acho que o Paulo ontem deixou muito claro isso, nós damos brechas. Quando nós acordamos, eu falo isso sempre, todo mundo olha assim, nossa, mas é difícil, né? Quando nós acordamos todo dia de manhã e olhamos para cima e reclamamos que está frio, e no outro dia acorda calor, se reclama que está calor, eu estou fazendo o quê? Eu estou vibrando o quê? Eu estou dando espaço para que tipo de espírito? O espírito que vai olhar para mim e falar assim, nossa, está precisando realmente, está no gás, hoje vai, está pensando positivo, nós vamos junto. Ou eu dou brecha para que nesse momento de baixar a guarda, o meu espírito obsessor se aproveite e encoste e fale assim, nossa, tá ruim mesmo, hein? Tá frio mesmo. E a hora que tá calor, nossa, tá calor mesmo, hein? Nossa, mas tá chovendo, hein? Nossa, mas tá sol, hein? Quando eu vibro isso, o que eu faço? Qual é a minha atitude? Qual é a minha vibração? Nós já sabemos, já discutimos 500 vezes, que nós somos energia pura. Então, quando nós vibramos assim, nós baixamos o nosso padrão vibratório e damos espaço e damos vazão a esse tipo de espírito assim. Pronto, acabou o assunto. Não precisa se sentir culpada, não precisa entrar em pânico, nem precisa ficar mais depressivo ainda, mas quando eu baixo meu padrão vibratório, eu vibro no mesmo padrão desses. E é isso que o Paulo falou, que a Ana comentou agora, em relação a nós nos achamos muito bons. Ele falou acho que 2 ou 3 vezes isso, e falou muito no final isso. Médiuns, principalmente, até citei esse exemplo, que se acham muito acima do bem e do mal. E que são os mais obsidiados. Por quê? Porque, teoricamente, esses estariam ou deveriam estar fazendo bem. Então, eu me coloco nessa situação. Aliás, eu não sei se isso... Eu já nem lembro, porque depois nós ficamos conversando meia hora, eu não sei se a gente estava ao vivo ou não, mas para quem lê a biografia de Chico, aprofunda, conhece o senhor Adelino, o Chico tinha pavor de sair na rua. Evitava ao máximo sair. E sabe por quê? Medo de obsessor. Medo no bom sentido, né? Mas de me expor o mínimo possível. E aí é isso que nós brincamos. Se o Chico tinha essa preocupação de se manter num padrão vibratório elevado, imaginemos nós, embora nós tenhamos alguns espíritas que se acham mais do que Chico, mais do que Kardec, tem uns que acham que são mais que Jesus, mas não vamos entrar nesse assunto. A Márcia está falando, acredito que essa ideia também alguns têm, porque você pegava um texto isolado do livro de Chico, que diz que mediunidade é obrigação de passagem de outrora. Por isso, Márcia, essa é sempre aquela história que nós conversamos, gente. O Gervásio está fazendo um comentário legal. Obrigado, Gervásio. A mediunidade, às vezes, é vontade de ser importante. Falamos disso ontem na palestra, né? Os médiuns acabaram sendo supervalorizados e são supervalorizados dentro das instituições. E
se valorizam demais em relação a isso. O Né? Jorge está falando aqui, somos imã, atraímos o que pensamos. Exatamente. Então, Jorge, mas assim, a minha preocupação e meu choque, nem meu choque, porque eu sei disso, que a gente é o que a gente atrai o que é, que muitas vezes é tão forte que você não consegue sair desse engodo, desse ambiente de pensamento, e é aí que você entra nesse estado, né? Então a gente tem, e vai falar o estudo hoje, a gente faz poucos esforços, acredito. E nisso que ele falou bastante. O Marcelo está falando, Alexandre, muitos anjos de luz ao redor nessa noite e sempre ao lado de vocês. Obrigado. Amém. Jorge está comentando, obrigado, Amém. Jorge. Obrigado, que falou que concorda com o que você está falando aí, Ana. Mas, enfim, eu só não queria deixar passar essa história do... Passar não, né? O Zilmar comentou. Só um minutinho, a Rejane coloca assim, olha, peço oração para mim, porque estou entrando em depressão e não consigo achar uma luz no fim do túnel. É isso, Rejane. Essa luz do fim do túnel, que às vezes a gente não consegue achar, não adianta só a gente fazer oração, né? Depende também de você ajudar a fazer as orações. E eu sei que é difícil. E o Paulo falou disso ontem. É difícil, né? Tem hora que parece que não tem saída, não tem o que fazer, né? Mas tem. A gente nunca tá sozinho. E o Paulo falou de uma coisa muito clara em relação a isso, em relação à oração, disso não ser da boca para fora. Ou o que muitas vezes a Ana comenta, e algumas pessoas no treinamento fraterno, em outras situações, acabam interpretando de forma equivocada, da história de eu pedir oração. Gente, nós vamos colocar no caderno de orações. Agora, se eu não me colocar em situação de ser auxiliado pela espiritualidade, simplesmente vai chegar, a espiritualidade vai ajudar? Vai, mas eu estou aberto a isso? Eu estou propício a esse tipo de coisa? Eu pedi e estou me colocando à disposição da espiritualidade? Ou é mais fácil, ou é eu simplesmente pedir para que alguém faça oração para mim? E não que o outro não vai fazer, o outro vai fazer. O outro centro vai fazer, vai colocar no caderno de orações, um amigo vai, a família vai, mas e eu? Eu estou me colocando à disposição para ser auxiliado? Ou não? Ou eu simplesmente quero que alguém resolva o meu problema? E o Paulo falou muito disso ontem, de que nós não fazemos, ou poucas pessoas fazem a sua oração realmente voltadas para o Pai. Ele falou muito disso ontem no final. E cabe a nós identificarmos se estamos fazendo isso ou não. E de novo, eu rodei ontem, comentei isso durante o bate-papo ontem, de novo, nós rodamos, conversamos de qualquer assunto, falamos de qualquer tema e volta em uma coisa que eu sempre digo que a doutrina é extremamente consoladora, mas que ao mesmo tempo ela nos mostra claramente que tudo, absolutamente tudo está nas nossas mãos. Essa é a parte fantástica. Essa é a parte... Vai, levanta. É a parte fantástica. Tem veneno ali, ó. Camila está falando, verdade, pura verdade. Eu ando lutando com medo constantemente e na base da prece chega o pensamento, eu travo e oro. Camila, essa é a maior, e o Paulo falou disso ontem, é a maior proteção que nós temos. É a maior proteção que nós temos em relação a isso. Por quê? Porque, de novo, gente, eu mudo o meu padrão vibratório, eu mudo a minha intenção, eu mudo a minha ideia em relação a tudo que está acontecendo. E mais, me coloco em situação de ser auxiliado, em situação de ser ajudado, de que a espiritualidade consiga chegar até mim. O Paulo ontem falou muito disso, quer dizer, quem são os espíritos? Nós falamos isso constantemente, gente. Constantemente nós falamos isso em quase todos os temas que a gente conversa. Quem são os espíritos que nos acompanham? Quem é o espírito? Acabei de dar esse exemplo. Quem é o espírito que está do seu lado, na hora que você levanta, abre o olho de manhã, e em vez de agradecer, você fala assim, nossa, como está frio hoje, hein? Quem que está do lado, curtindo isso? Essa vibe.
É só nós entendemos. É só nós queremos enxergar esse tipo de situação. Quem são os espíritos que nos acompanham? Eu vibro o quê o dia inteiro? Ele falou isso de novo ontem, gente. Nós falamos sempre, o Paulo repetiu isso várias vezes ontem. Quando eu me coloco na minha oração de manhã ou na minha oração da noite, o que eu faço? Com quem eu estou ligado? Ou nós estamos fazendo aquilo que nós brincamos, que nós conversamos agora há pouquinho. E eu falei isso durante o bate-papo de ontem. Eu faço o Pai Nosso respondendo o WhatsApp, ou assistindo Netflix, ou assistindo jogo de futebol. Gente, não adianta. Não adianta. As coisas literalmente não caem do céu se nós não buscarmos. Simples assim. Gostem, não gostem, pensem o que a gente quiser e o quanto a gente quiser se enganar. A Márcia está falando, aquele que você chama, aquele que se afina com você. Exatamente isso, mas você não precisa nem chamar. É isso que nós ainda não entendemos. Eu não preciso falar, verbalizar e nem pensar. É o que eu estou falando para vocês. Que tipo de espírito que levanta com você a hora que você levanta todo dia, de segunda a sexta-feira, no sábado e domingo é um pouquinho melhor, porque você está descansando, não vai ter que trabalhar, mas que todo dia você levanta reclamando de alguma coisa. Ou porque está frio, ou porque está calor, ou porque está doendo, ou porque está subindo. E nenhum dos dias da semana você consegue levantar às 7 horas da manhã e falar assim, ó, que maravilha, obrigado pelo dia que nós vamos começar. Quem são os espíritos que estão ao lado? E é isso que ele está falando ontem. Quem é o espírito que está do seu lado? Que você se afiniza. Por isso, que eu ainda conversamos ontem sobre isso, eu sempre digo, nós ainda espíritas, que tentamos ser, ainda achamos que o obsessor é um irmão ruinzinho. Quando, na verdade, citamos isso ontem, a maioria, ou quase todos os casos, são irmãos que acham que nós temos débitos com eles e que nos afinizamos. E a maioria das vezes, para nossa surpresa, nós temos esses débitos mesmo. E nós achamos que o obsessor tem que ser expulso. Eu vou dar um exemplo que eu dei há muitos anos atrás, para a gente começar. Vou dar um exemplo muito bacana que eu dei mas deu muita briga. Tinha uma moça que trabalhou muitos anos com a gente, e é de uma outra igreja, e quando a gente falava que era espírita, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Deus me livre disso. É verdade, você não gosta mesmo? Não, não gosto. Esse negócio aí é coisa do demônio, não sei o que e tal, é. E lá na sua igreja, como é que faz, hein? Quando vai lá, não tem espírito ruim lá? É só no espiritismo? Não! Lá também vai. O pastor expulsa tudo eles de lá. É verdade, não vou falar o nome dela aqui. Verdade, o pastor expulsa tudo eles de lá, expulsa tudo de lá. Falei, então, vocês expulsam, nós recebemos na casa espírita. Para amar. Ela olhou para minha cara com uma cara de quem diz assim, e agora? O que acontece? Quem somos nós, gente? O Paulo falou muito disso ontem. Quem somos nós na fila do pão? Para nós acharmos que os espíritos obsessores é que são os ruins. Que esses espíritos que rompem, nossa, eu não consigo parar de beber porque o espírito, ele me leva para o bar. Hoje é quarta-feira, cadê a moçada da mocidade? Ah, mas hoje deve ter jogo de futebol, deve ter PlayStation. Ué, o Lalo está aqui, que é uma surpresa super agradável. Escolha, gente. Nós fazemos escolhas a cada segundo para o nosso benefício ou para o nosso prejuízo. O tal do livre-arbítrio que nós adoramos quando a gente leva vantagem. Bom, eu já falei demais na palestra de ontem. A Márcia está falando, isso é muito importante mesmo. Claro que não somos oração 100% no dia, mas temos que vigiar e orar. Perfeito, Márcia. A Lourdes fez um comentário que eu falei, acho que da Ana, né, Lourdes? Tem gente que pede para a gente orar e diz que a nossa oração é mais forte. Mais forte do que a nossa, né, Lourdes, para nós mesmo é impossível, né? A não ser que eu não me ame, né? Porque eu pedir para mim mesmo é uma maravilha, né? Não que a gente não possa, aquilo que eu falei. Carla está aí, obrigado, viu, Carla, por estar com a gente e o apoio que está dando para a gente. Mas vou dar esse exemplo, coincidentemente ela acabou de entrar no exemplo que eu dei. Que agradeceu a gente, que ela, há poucos dias vocês lembram disso, que ela e o marido estavam com Covid, pediu orações e já estão recuperados, estão super bem, e agradeceram as orações. As nossas orações chegaram até a Carla e o marido? Com certeza. Mas tenho certeza absoluta que eles fizeram orações.
que eles se colocaram em condições de receber esse auxílio da espiritualidade. E assim funciona, gente. Ah, mas então, Alexandre, quer dizer que quem não merece não ganha a oração? Não, a espiritualidade tenta ajudar. Mas isso você não quer. Nós não temos o tal do livre-arbítrio que nós conquistamos até aqui? Do Jorge, para a gente dar os outros recados. Vai. Quando oramos, a exemplo da fé raciocinada, o Pai Nosso, perdoai nossas ofensas assim como eu perdoo, será que realmente raciocinamos, de fato agimos como oramos? Antônio, boa noite. Gente, mas essa história do Pai Nosso, Jorge, eu sempre falo aqui nas nossas palestras, nos nossos bate-papos, que quando nós enxergarmos o Pai Nosso, que é uma afirmação para o Pai, nós vamos começar a repensar o Pai Nosso. Ou pelo menos nós vamos olhar e tomar um pouquinho mais de cuidado com o que a gente fala. Porque não sei se vocês perceberam, não sei se é novidade para alguns, tudo que eu falo no Pai Nosso eu estou falando que eu faço. Seja feita a tua vontade, eu estou afirmando, eu estou falando para ele fazer. Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo a dos meus inimigos. Então você está falando para ele assim, ó, Pai, a mesma proporção que eu perdoo o meu inimigo, você me perdoe. Então cai entre nós. Deus não está tendo trabalho comigo. Por quê? Porque eu não perdoo ninguém. Então ele não precisa se preocupar em me perdoar, em me ajudar. É isso que nós não entendemos ainda. Eu estou afirmando que eu faço. Ou que eu estou tentando fazer, pelo menos, vai. Já que nós estamos ainda numa condiçãozinha pequena. Mas eu estou, no mínimo, tentando fazer. Agora, se eu não estou nem tentando fazer, cara, muda a oração, pelo amor de Deus, tenta fazer outra coisa. Às vezes queremos na hora, mais tempo der exatamente Pai Celestial. Obrigado, Jorge. Bom, gente, vamos dar os avisos rapidinho, agora nós estamos no horário. Ontem nós recebemos, vocês viram na página, recebemos a doação da LET, 190 litros, mais uma quinzena, graças a Deus, graças a LET, família Janke. Já está com asilo, vai direto para o asilo quando chega, então já estão com eles. Mais uma vez a gente pede para quem puder compartilhar com amigos, com grupos, por favor. Eu sempre digo que além da gente valorizar a empresa, de novo, né, que nesse 1 ano e meio de pandemia, todo mundo passando por aperto, manteve a doação, continua nos ajudando, continua ajudando o asilo, né, que precisa tanto. Então, quem puder compartilhar, nós agradecemos e pedimos mesmo, além de ser um produto de excelente qualidade. Amanhã, 7 horas da manhã, Evangelho no Lar, tá? Como toda quinta-feira. E às 7h30 nós temos o Kardec em Revista, que é mensal também, como o Psicografia O Amor Vive. Então, amanhã estaremos eu, o Fernando e o André Tarifa no Kardec em Revista. Lembrando que nós vamos manter o assunto do mês passado. Amanhã a gente vai disponibilizar o texto para vocês, com mais um texto. E nós vamos falar muito de perispírito amanhã, que é um assunto que a gente fala muito superficial dentro da doutrina espírita, né? Mas que vai tratar, porque o texto que o Fer trouxe o mês passado já era muito encaminhado para falar em perispírito, mas eu e o André falamos demais e acabamos nos deixando quase o Fernando falar. Então nós vamos usar o texto do Fer, que ele vai falar novamente, que ele deu só um trechinho, vocês lembram? E nós vamos usar um outro texto para complementar também, claro, da Revista Espírita, para que a gente converse. Então amanhã 7h30 também nós temos. Então amanhã 7 horas da manhã, a Márcia está falando que o dia dela começa mais feliz. Então amanhã 7 horas da manhã nós temos Evangelho no Lar, 7h30 da noite, Kardec em Revista. Sábado, 11 horas, Educação Espírita Infantil, Lei de Igualdade, é isso, né? Isso. Domingo, 11 horas da manhã, Mocidade Espírita, também Lei de Igualdade. A rifa, nós estamos quase terminando, faltam aí uns 30, 40 números, para quem quiser. Nós vamos, lembrando que nós vamos fazer o sorteio no dia 15 de setembro, no final do nosso estudo aqui de quarta-feira. Então, dia 15 de setembro, na quarta-feira, não na quarta-feira que vem, na outra, nós faremos o sorteio do Xbox. Mas tem alguns números ainda, quem quiser puder ajudar, tá bom? A Márcia está falando, Jesus, o Fernando vai acabar com os cachorros novamente. Vai acabar, eu acho. Ilusão. Mas vou confessar para você que eu arrumo uns parceiros que não são muito bonzinhos também. Ele, Paulo Fernandes, ninguém apalpa, né? Os caras podiam ser um pouquinho mais bonzinhos. O André, em compensação, o André é mais bonzinho com a gente. Mas bonzinho, mas dá as cacetadas dele também. Amanhã tem
um aviso importante. Aniversário do Alexandre, não podia deixar de falar, né? Então, vamos dar parabéns antecipado para ele. Jorge, R$10 o número da rifa. A gente não colocou na página, eu vou até contar por quê. Eu não vejo problema, mas quando a gente ia fazer até online, muitas pessoas entraram e falaram, não, olha, sei lá, isso de repente é crime. Tiveram uns chatos que falaram, inclusive, que mas centro espírita fazendo rifa. Eu falei, gente, é o que nós temos para hora, né? Um colabora daqui, outro colabora dali, e a gente vai tocando, mas foi a maneira que a gente teve. Nós pegamos um Xbox que era dos meus filhos, colocamos em ordem, ganhamos a manutenção, deixamos inteirinho, estamos fazendo a rifa. É uma maneira que a gente encontrou de arrecadar para a gente continuar auxiliando as famílias. Obrigado, Carla, obrigado, Gervásio. Depois vocês mandam os presentes, não precisa ficar... Carreta. Não precisa ficar tímidos. Tá bom? Gente, então vamos lá. Os avisos estão dados aí. Nós terminamos a semana passada da perfeição moral o item vícios e virtudes. Nós até brincamos, né? Nós somos, acho que 7 semanas, né? Ficou muito tempo, 6, 7 semanas. Acho que nós ficamos 6 ou 7 semanas nesse item, mas eram bastante questões e é um assunto que a gente até brincou, né? Tinha muito mais vício do que virtude, né? Então nós ficamos bastante tempo. E hoje nós estamos entrando já no segundo item do capítulo 12 da perfeição moral, as paixões, tá? Então quem quiser, tem muita gente que gosta de acompanhar, a gente dá um minutinho aí. Nós vamos tentar fazer da questão 907 a famosa, nós vamos encerrar nossa quarta-feira com a 909, né? Que a gente usa tanto, que a gente exemplifica tanto, que a gente acaba usando em palestra. Só a questão 909 eu já fiz, alguns amigos adoram fazer a palestra 909, junto com a 919, que logo nós vamos estar nela. Então, quem gosta de acompanhar o livro, questão 907 a 909, nós vamos tentar chegar hoje, tá bom? Então eu vou dar um minutinho aí para vocês entrarem. Jorge, depois entra no atendimento fraterno ou no telefone do centro, que é o meu, manda um WhatsApp, que eu passo para vocês os números, o que ainda tem, quem puder colaborar. Manda mensagem. Tá? E a gente manda por lá. Gervásio, obrigado. Antônio, obrigado. Vou mandar um pedaço de bolo. O Jorge, parabéns, obrigado. Jorge, Zilmar, obrigado. Jorge, aquilo que eu falei, manda para mim no telefone, no WhatsApp, tá? E eu te mando os números que tem e a gente conversa, passa o Pix. Qualquer ajuda é bem-vindo. Maria de Fátima, Godoy Perini. Estamos sentindo falta, fazia tempo que não tive nas transmissões. Vejo você nos bons dias lá. Obrigado por estar com a gente também. Tá bom? Ó, a Andréia já está com o livro. José, obrigado pelos parabéns. A Lourdes também já está com o livro que ela ajuda a gente com as questões. Marlene, obrigado. Ó, tá vendo? Ó, esses parabéns todos. Na cesta básica nós vamos ficar tranquilos. Edmilson, obrigado. Ó, o Edmilson já está com ok. Podemos então? Um pouquinho de água para mim antes que comece. Pode. Peraí, deixa eu só ver se está todo mundo aqui em ordem. Gente, só dá um joia aí pra gente. Obrigado, Edvânia. Só falar se a gente pode iniciar, pra gente não passar muito do horário hoje. Eu achei que ia sobrar tempo, não vai não. Vamos lá, Antônio. Vamos aos estudos. Gostei, Antônio. Antônio é dos nossos também. Gente, podemos então? Aí, ó, Joseph falou que tá ok, Antônio tá ok, Márcia já vai pintar de verde o livro novo dela. Carla tá com o livro, obrigado, Carla. Obrigado, Sueli. O Sueli também tá me sentindo falta. Sueli, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Manda mensagem pra gente saber como é que você tá bom? Então vamos lá, gente, 907. Lembrando que para vocês participarem com comentários, com perguntas, Camila falou que tá ok lá. Vamos lá, Ângela também. Ó, todo mundo com o livro na mão, hein? Gostei de ver. Ponto negativo para quem vier sem livro semana que vem. Não entra sem material, não era assim? Era. Não, hoje em dia precisa pedir, por favor, para o aluno entrar na sala. Vamos lá, 907. Você corre risco de apanhar. Ó, Luiz, bem-vindo, Luiz. Graça Moraes, primeira vez aqui. Graça, você que puder falar de que cidade que você é, centro que frequenta, bem-vinda, tá bom? Vamos lá, gente, 907, vai. Será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso
de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Bom, só vou fazer a pergunta de novo e a gente pode comentar. Será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O que ele está perguntando? É essencialmente mal? É só ruim o princípio das paixões? E aí Kardec já faz a pergunta complementando, embora esteja na natureza. Paixão, nós já estudamos as paixões e os vícios, né? As virtudes e os vícios. Então ele fala que já partiu do princípio que paixão faz parte, que é uma coisa natural. E ele pergunta se isso é essencialmente mal. Vamos lá, Cláudia. Olha, como ela faz parte do ser humano, né, da natureza, o excesso não, mas se a gente deixar esse excesso dominar o nosso espírito, tomar conta do que a gente faz, aí vai causar o mal, tanto para mim quanto para outra pessoa. O que eu tenho que saber é dominar essa paixão dentro da minha pessoa, porque ela veio para o bem, e não para eu fazer uso dela para o mal. Perfeito. A Márcia já começou com os ditados dela que eu gosto. Como dizia minha avó, tudo demais é veneno. Água demais molha a planta. Tem um samba lindo falando isso. Mata pão. Claudinha já deu a explicação. Principalmente quando a gente usa essas paixões em excesso na ordem material, né? E esquece do lado espiritual, esquece do nosso próximo, esquece do que realmente a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? Que a gente não veio aqui a passeio, que a gente veio aqui fazer muita coisa, colocar em prática o que aprendeu no plano espiritual. Se a gente tem uma paixão por fazer coisas boas, em trabalhar para o bem, ótimo. Agora, que ele diz aqui, ó, levá-la a grandes coisas, né? A paixão pode levar a gente a fazer grandes coisas, como a gente vê grandes projetos ou pequenos projetos mesmo que as pessoas fazem com tanta paixão naquilo, com tanto amor, que só faz bem, né? Agora, ele diz que o abuso dela é que faz o mal, o abuso das paixões, principalmente da ordem física, né? Eu acredito, da ordem moral, que eu acabo deteriorando meu corpo físico, ou mesmo moralmente, né? Meu espírito, enfim, tenho um excesso de zelo com a minha aparência, sou extremamente vaidosa ao máximo, né? E aí a gente acaba causando mal pra gente e para outras pessoas também. Gente, tem essa questão, ela parece tão simplesinha eles já respondem para nós de cara, e Kardec já deixou, eles não tinham como responder que sim, né? Ele falou que embora seja natural, então os espíritos dizem para nós que não é essencialmente mal. E a Cláudia e a Ana já falaram em relação ao excesso, ele começa falando isso, né? O problema está no excesso. E aí a Márcia já comentou, falou, nossa, já pensou o professor que não tem paixão pelo que trabalha? Mas tem um monte que não tem paixão no trabalho, né? E aí a Ana complementou justamente com isso. Vou começar ao contrário do que a Ana terminou. Autoestima é a mesma coisa que vaidade? Não. O que é a vaidade? É o excesso da autoestima. Então é nisso que eles estão falando, ó. O autoestima não é útil e importante para nós? Inclusive está dentro das leis naturais de conservação e tudo mais? O que é o problema? O excesso da autoestima, que vira vaidade. É isso que ele está falando. As duas, Antônio, a vaidade que você acabou de comentar seria física ou espiritual, ou por ego, como trabalhar a minha vaidade. Eu falei sobre a moral, né? Eu acho que são em todos, e é por isso que eu estou dando esse exemplo da autoestima. E a autoestima não precisa ser só física. Eu preciso me valorizar como profissional em determinada área em relação ao meu conhecimento. O Paulo ontem, o Paulo sabe o conhecimento que ele tem. Isso não é ser vaidoso. Isso é ele saber, nós conversamos disso semana passada. Quer dizer que eu saber as minhas qualidades, eu estou indo contra a lei natural ou estou equivocado? Não.
Não, você tem que saber. Se você tem que identificar o que é ruim, nada mais justo do que você identificar o que é bom. Então, qual seria o problema? Eu sei que eu sou bom e piso no coitadinho. Eu tenho autoestima boa e vira vaidade, a ponto de eu me preocupar mais com a minha aparência do que com o meu filho. Não que isso aconteça, por favor. Não sei se vocês conhecem alguém assim. É nisso que eles estão falando. E mais uma coisa que é extremamente importante nessa questão e que passa muito batido. O André está falando, tudo demais é exagero, é preciso equilíbrio. Aí o Antônio também, como trabalhar minha vaidade? Eu acho que é o autoconhecimento, né? É você prestar atenção como é que você está lidando, como que você está sendo, realmente. Como o Alexandre sempre diz, é olhar no espelho e pensar realmente quem você é e como você está fazendo, o que você está fazendo. Mazinho está fazendo uma pergunta, para depois eu complementar, só me lembrem que eu falei que precisava de uma coisa importante para falar aqui. Deixa eu até anotar que eu vou esquecer, sopraram aqui. O Mazinho está perguntando, amor e paixão, a diferença não estaria na maturidade do sentimento? Mazinho, eu acho que não só na maturidade do sentimento, como eu acho que são coisas interligadas e que nós aprendemos, parece, é isso que eu falo que nós precisamos tomar cuidado. Eles falam para nós que paixão não é ruim. Qual que é o problema da paixão? O excesso. Porque a paixão não nos leva a amar algumas coisas. Por exemplo, quando eu me apaixono pela minha profissão, eu não acabo amando o que eu faço. Qual que é a diferença de paixão e amor? Talvez esse seja o seu questionamento, né, em relação à maturidade. Eu acho que é muito da maturidade e muito disso se tornar parte de mim já. Eu me apaixonei por alguma coisa, nós não fazemos isso, né, principalmente quando nós estamos na época de escola, não sei o que eu vou fazer no vestibular e tal, eu descubro que eu sou apaixonado por moto, eu sou apaixonado por carro, sou apaixonado por medicina, e quando eu chego no curso de medicina não é nada daquilo. Ou chego no curso de medicina e descubro que é isso que eu queria mesmo. E entrei por uma paixão, e isso se transforma no amor. Então eu acho que além da maturidade, eu acho que é uma questão, e nós, essa pergunta que você fez, me dá a sensação de que nós, dentro da doutrina espírita, ou de uma forma geral, né, nós começamos a condenar a paixão. Quando a gente fala assim, paixão não é amor. Amor é você ficar eternamente... Tem um monte de gente que fica eternamente com a mulher do lado querendo matar. Só não mata porque sabe que vai preso. Então, assim, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado. Nós estamos nos cobrando demais em relação a isso. E eles falam para nós nessa questão que não é essencialmente mal. E o Kardec fala no final da pergunta dele que é natural. E eles vêm falar para nós que a paixão muitas vezes nos instiga, nos faz tomar atitudes, ações que fazem as coisas andarem mais depressa. O senhor Dirceu fez um comentário aqui, por isso que precisamos reencarnar muitas vezes, porque uma é muito pouco para educar nossos vícios. Com certeza, senhor Dirceu. Eu já deve estar não sei se tem 100.000 vezes, e eu ainda estou aqui em prova de expiação. E vai umas par ainda, hein? Mas dessa questão, eu falei para vocês que eu marquei uma coisa que é extremamente importante, que passa batido na 907, quando ele fala das paixões. Não, a paixão está no excesso, que você cresceu à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Essa passagem aqui serve para nós que temos a autoestima baixíssima, nós espíritas, que gostamos de sofrer, que achamos que nós temos que sofrer para chegar mais rápido não sei aonde, para evoluir. Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Somos seres perfeitíveis. Fomos criados para o bem. Fomos criados para dar certo. Por incrível que pareça. Por incrível quando a gente liga a televisão e vê tudo isso que nós estamos vendo. Nós somos feitos para dar certo. Quem não está conseguindo acelerar o processo está errado. Então a paixão, o amor, as coisas que eu dedico a minha força para isso, é para dar certo. Agora, estou apaixonado pelo vício. Não, você está viciado. Você gosta da coisa errada. E nós podemos fazer. Nós estamos numa situação de prova e expiação. E o Paulo, de novo, aproveitando o bate-papo do Paulo ontem, mais uma vez, nós estamos muito mais próximos, e eu sempre falo isso quando a gente está conversando aqui, nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Lembrem-se disso, por favor.
Nós estamos muito mais pertinho, mas nós estamos um dedinho da animalidade e estamos a anos-luz da angelitude. Então, os nossos equívocos, as nossas paixões ainda são equivocadas. Eu ainda me apaixono nesse sentido material. E, de novo, a pergunta do Mazinho. E é ruim se apaixonar? Não é delícia se apaixonar quando começa a namorar? O que tem de mal nisso? Qual que é o problema? O excesso dessa paixão, quando vira ciúme doentio, quando vira abuso, quando vira muitas outras coisas que não tem nada a ver com a paixão. Quando surgiu a paixão, foi positiva. O que eu fiz com esse sentimento depois é responsabilidade minha. De novo, né? Mais uma vez, eu é que sei, que tenho que entender a fazer. Ele fala aqui, né? O abuso que dela se faz é o que causa o mal. Mais algum aqui? O Nazário está falando, a paixão faz parte do aprendizado. Temos que passar por ela, o excesso que é o problema. Perfeito, Nazário. Carlos, bem-vindo. O Luiz sempre nos ajuda. É plausível dizer que a paixão e a obsessão são as duas faces da mesma moeda. Ambas realidades subjetivas são feitas de grande envolvimento emocional. Máxima atenção e foco. No entanto, uma representa o lado construtivo e a outra o destrutivo. Joia. A Márcia está falando, eu tenho um verdadeiro pavor dessa ideia de sofrimento eterno para resgatar. Sempre tenho em mente que estou tentando, e se irei conseguir, não sei. Boa notícia para você, Márcia, nós vamos conseguir. O Jorge está falando, verdade, infelizmente somos muito punitivos ainda. O Gervásio está falando, esse é o mal da paixão, Gervásio. O Gervásio está falando, os homens querem ser donos das mulheres. Essa paixão se transforma em alguma coisa doentia, a ponto do ciúme, a ponto de todas essas maluquices que a gente viu. O Carlos está falando, certa vez tinha uma palestra que o palestrante nos disse que a distância de nós e Jesus é de 400 mil anos. Carlos, eu não sei se é isso, é muito, se isso é pouco. Eu acho que o palestrante deu um chute grandão, né? Eu não tenho essa informação. Se ele tiver, assim, o que nós podemos dizer é que nós estamos uns par de tempo moral dele, né? O importante é que quando a gente está num padrão vibratório bom, ele está bem pertinho da gente. Pode ser que moralmente nós estamos anos-luz dele, mas que ele está pertinho da gente. Não, Carlos, eu estou brincando com relação à distância. O que ele provavelmente tentou dizer é exatamente isso, né? Nós estamos ainda muito distantes. Porque quantas encarnações, isso não deveria nos diminuir. Isso deveria nos empolgar. Porque aquilo que nós falamos, nós vemos em outras crenças, em outras religiões, um ser perfeito e que nós não vamos ser nunca aquilo ali. E aqui a doutrina espírita nos diz que nós seremos igual a ele e mais. Que nós faremos o que ele faz e o que ele fez e mais. Por quê? Somos filhos do mesmo Pai, com as mesmas potencialidades. Então, se nós estamos a 400 mil anos-luz, não sei. Mas assim, 1000 anos e mais alguma coisa, com certeza. Imagino para mim, né? Mas não dá para precisar e não cabe, né? Não tem essa necessidade. O que ele quis dizer provavelmente em relação a isso é de que nós ainda estamos distante do padrão moral dele, que é um espírito crístico, que passou por várias... E lembremos, né, que isso também nos empolgue, em vez de nos desestimular, que nós temos espíritos acima dele. Certo? Ele é o cara para nós aqui. Nós temos espíritos mais evoluídos que ele. Nossa, agora todo mundo sai do espiritismo. Certo? Se nós não temos limite para perfectibilidade. O Antônio está fazendo aqui para a gente ir para outra. Eu acredito que os dois tipos de sentimentos, entre eles a vaidade, são bons para podermos apoiar na base certa para diferenciar o certo do errado. Se você não conhece o errado, como saber diferenciar o certo? É evolução. Por aí, Antônio. Mas o errado nós já sabemos, né? Não precisa ficar muito exemplo, não, porque nós já temos essa condição. Nós é que fingimos que não sabemos ainda. Vamos lá para 908, que é grande. Gente, quem quiser, tem bastante gente comentando. Divide. Pode fazer a pergunta, Cláudio. Eu acho que pode ir por parágrafo. Você viu que é um parágrafo praticamente cada resposta, né? Uhum. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas
para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Gente, deixa eu só fazer um comentário. Todo mundo sabe que é o corcel, não é o corcel 2 não, né? Que você de linha, viu? Eu sabia que você ia falar. O corcel é um cavalo. Um cavalo normalmente. Eles dizem que é um cavalo indomável. Só pra gente. Simone falou, eu gostei da resposta de que estamos a... Uma oração de distância de Cristo. É. Foi o Antônio. Foi, Não, foi o Jorge. Foi o Jorge que colocou. Falou. Vamos lá, Cláudio? As paixões são alavancas que... Vocês não querem comentar por parágrafo? Melhor, né? Do que a gente lê inteira. Uhum. Eu acho que cada parágrafo aí dá uma... Hoje eu não escrevi, mas eu li lá em casa, tá bem... Sei que eu tive que refletir um por um, porque... ele coloca a paixão, ele compara... Eu pensei no cavalo na hora que eu li, tá? É porque ele não é domado. Então, se a gente não souber domar essa paixão dentro da gente, porque quem manda na minha paixão é o meu espírito, sou eu. E se eu deixar ela inverter, eu me deixar levar por ela, vai voltar, eu já comentei na anterior, que vai fazer mal para mim e para outras pessoas. Porque é aquilo que a gente já falou uma vez, né? O meu, como que é? Que a carne é fraca. Não, quem é fraco é o espírito. O meu espírito tem que ser forte. Porque quem manda na minha carne, no meu corpo físico, sou eu. É o meu espírito, não é o contrário. O corpo físico não pensa sem o espírito. Ele está morto. Gente, a história da carne é fraca é conversa fiada de marido que traiu, mulher que traiu. Eu já conversei sério com ele em casa. Não vem? Não quer comentar? Eu acho que a resposta é tão clara, né? Que é como se fosse um carro numa ladeira sem freio, né? Essa paixão desgovernada, né? Você acaba perdendo o rumo do que você está fazendo. Você está dentro de um carro sem freio numa ladeira, você passa por cima de qualquer um, você vai fazer um monte de absurdos, né? Essa é a paixão desgovernada, né? Sem pensamento, sem nexo, sem pensar no que está acontecendo. E principalmente, cabe a nós ver até quando que a gente está chegando nisso, nessa paixão perigosa, né? Que às vezes a gente dá desculpa que não, imagina, não sou assim e tal, mas é o tal do, como o Antônio perguntou, né? Como que a gente sabe isso? É o autoconhecimento mesmo, né? A autoanálise do que eu fiz no dia, né? Como é que eu sou? Eu só vou fazer um comentário rapidinho dessa primeira, só para a gente entender, gente, a comparação que ele faz. A Márcia até falou que no dela já está como cavalo. Só para a gente entender que ele fala, as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. O que ele está falando? Alguém já assistiu Cavalo de Guerra? Quem não assistiu, assista, porque ele vai falar exatamente disso. Eu compro um cavalo inglês, enorme, fantástico, que o objetivo era comprar o cavalo para colocar ele num arado. E é óbvio que um cavalo inglês de corrida vai ter uma dificuldade para você colocar num arado. Então o que ele nos diz? Que o cavalo vai ter utilidade se eu usar o cavalo de forma correta. Se o cavalo me conduzir, não serve para nada. O Carlos está falando, assistir é muito bom, mas é muito desse comecinho do filme, né, Carlos? Assim, eu tenho um cavalo inglês que serviria para ser um cavalo de corrida, tanto que vai ser um cavalo de guerra, e que não servia para o arado. Por quê? Porque eu não consigo controlar. Então, o exemplo que ele dá é exatamente disso, da paixão, em relação a isso. Quer dizer, então, lá em cima ele não falou para nós que a paixão é útil, porque ela desperta o que nós temos de melhor, que pode fazer grande coisa, e na de baixo ele só vem repetir. Falou, eu preciso domar essa paixão. Eu preciso ter o controle sobre ela e não ela me dominar. Por quê? Quando ela me domina, eu perco o sentido.
eu perco a razão. É isso que eles estão tentando dizer nesse parágrafo. Se eu não controlar, ela não tem utilidade. Por quê? Porque não sou eu que estou controlando. E nós brincamos da história da carne é fraca. A carne é fraca. Não, a carne é fraca. Eu ia falar um palavrão. Nada. Você fez o que você quis. E quem fez foi o seu espírito. Sinto informado. Então não tem nada que a carne é fraca. O seu espírito é que quis fazer aquilo ali. E ele está falando exatamente disso da paixão. Então ele usa o exemplo do cavalo, do corcel, justamente por isso. Mas se você tiver um cavalo desse e você dominá-lo e usá-lo para o que você quer, show de bola. Agora, se você montar no cavalo e ele te levar... Vocês já viram? Tem um vizinho nosso que sai com os cachorros. É a mesma coisa. Você vai sair para levar o cachorro passear ou para o cachorro que leva você para passear? Exatamente, você sai para a rua, o cachorro te leva para onde você quer. Hoje eu vi uma senhora que ela estava indo para uma rua, o cachorro puxava para outra, ela mudou de caminho e voltou para onde o cachorro queria ir. O cachorro está mandando na senhora? Está na hora de inverter. Eu tenho certeza, quando ele perguntou para ela. Entendeu? Então é exatamente nesse sentido. Se eu não conseguir dominar a situação, o exemplo do cavalo que ele está nos dizendo é essa. Se eu tenho um corcel, que é um excelente cavalo, e ele me conduz, ele não serve para nada. Que é o exemplo da paixão. Vamos lá para o próximo. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Quer comentar? Porque isso é muito parecido com a de cima. Tá muito praticamente ligado aqui, complementa com a de cima, mas pode comentar. A gente precisa de uma paixão, porque ela é como se empurrasse a gente para o desenvolvimento. Né? Ela foi colocada para isso. Só que aí volta naquilo, se eu não souber usar ela na dose certa e cometer os excessos, toda aquela paixão, tudo aquilo que eu quero fazer vai se voltar contra mim. Ela passa a não ser produtiva. Né? Pelo contrário, né? Vai ser prejudicial. Perfeito. Aqui está muito ligado. Quer comentar? Deixa eu só ver aqui. A Márcia está falando. Verdade, tudo é trabalho da mente. Temos que nos amar para amar qualquer outra pessoa ou coisa. Pois assim daremos o limite do sim e do não para evitarmos excesso. Muito bom, Márcio. Perfeito exemplo. E aquela questão também do amar demais, a gente pode correr o risco de sufocar. Seja o marido, seja o filho, tudo que é em excesso, sufoca. Né? Acho que a gente tem que ter o equilíbrio ali, discernimento. Porque às vezes eu escuto alguns comentários, eu falo, meu Deus, eu acho que eu sou chocadeira. Porque eu amo, mas eu não sufoco, né? Não pode. Aí eu me culpo por conta disso. Por não pôr aquela, sobrecarregar aquele amor, aquela coisa em cima. Mas é lógico que eu amo, mas eu não posso também sufocar outra pessoa, né? Só não ser chato, né? O senhor Dirceu fez um comentário interessante aqui, ó. Na verdade, o ser humano tem que ser, no mínimo, um pouco inteligente. Se vejo meu amigo morrendo por um vício, por que temos que experimentar para saber se é bom ou ruim? É isso aí. Certo? Obrigado, senhor Dirceu. O Carlos está falando mais uma, que a paixão é o início de uma relação para se transformar em amor. Se isso não acontecer, tudo acaba, torna-se passageiro. Paixão em excesso vira fascínio. Perfeito, Jorge. Fazendo a relação com ontem, com o nosso papo com o Paulo, né? Gente, e a Cláudia falou agora, e desde a primeira nós estamos comentando isso, acho que a Ana falou na primeira também, essa paixão que Kardec pergunta são de todos os sentidos. Ele não fala aqui na paixão de homem e mulher, né? Ou de homem e homem, mulher não pode mais falar nada, não é preso. Mas ele não está falando aqui da paixão de casal. Ele está falando em todos os... Tanto que nós demos o exemplo na primeira, da paixão, por exemplo, pelo trabalho. Acho que alguém, como a Márcia comentou até em relação ao professor. Por exemplo, se você não tem um professor que não é apaixonado pelo que faz, são os maus profissionais que nós temos por aí. Por que nós reclamamos que tem médicos que são muito ruins? Não tecnicamente, mas como profissionais. Porque se formou, porque o pai provavelmente obrigou, ou porque o pai falou que aqui iria dar dinheiro, e eu vou ali para ganhar dinheiro. Enquanto nós temos médicos que são extremamente humanos, porque são apaixonados pela medicina.
que ele fala também, ó, poderia produzir o bem, né? Ele dá para encaixar bem no empresário, que de repente, por paixão, tem uma empresa, tem amor naquilo e começa a virar uma paixão tão grande e começa a abusar dos seus funcionários, né? Na verdade, acaba virando tão material que só visa o lucro e acaba não vendo o seu funcionário como um irmão, né? E aí acaba essa paixão, destrói tudo, né? Márcia, você fez um comentário que eu vou aproveitar, embora eu acho que vai dar tempo, sim, mas que eu acho que vai dar uma discussão boa. Acredito que a idade, o tempo, as perdas, os ganhos e o tempo, trabalhar nossa mente e naturalmente os ímpetos de frear as paixões exageradas. Você acha que quanto mais velho a gente fica, menos a gente está exposto a essas paixões exageradas? Serve para a Márcia, para todo mundo a discussão agora. A Márcia está falando que acredito que a idade, o tempo, as perdas e os ganhos vão trabalhando a nossa mente e naturalmente acaba criando o ímpeto de frear as nossas paixões exageradas. Eu acho que quando é jovem, você vai muito pelo ímpeto, você vai muito querer aproveitar a vida, você vai sem pensar, né? E quando você acaba levando uns tombos e aprendendo com a vida, quem aprende, tem muita gente que tem 50 anos e acho que tem 15, 20, né? Pessoal, o seu Dirceu deu a melhor resposta, já ganhou. Deveria. Então, mas então, eu acho que tem gente com 50 anos que acha acaba, se você acaba tomando aquilo como experiência dos seus 20 anos, pelos erros que você cometeu, ótimo, né? Você acaba sendo um ser humano melhor. Márcia, eu fiz esse questionamento que a Márcia está falando aqui. Acho que melhora o ser humano, sim. A Zilmar falou, pelo menos comigo, com a idade, aprendi a dosar. O Jorge já falou que não, paixão não tem idade. E aí, quem dá mais? O seu Dirceu falou que a melhor, para mim, até agora, o melhor foi o seu Dirceu. Deveria, foi a resposta do seu Dirceu. Pegando o que a Márcia falou no começo, eu vou tirar por mim. Tá? Vou pegar o começo do meu namoro e agora, depois de mais de 30 anos. No começo, todo dia um ligava pro outro, né? Cada dia a gente não tinha celular, era telefone. Hoje eu fui em tal lugar, fiz isso, passava a ficha, né? E o outro, e eu realmente tinha ciúmes naquela época. Agora eu não sei nem na casa de quem que ele está trabalhando. Ele também não sabe nem o que eu fiz, que às vezes eu saio, ele nem viu que eu saí. E um não fica cobrando do outro, e nem por isso a gente deixou. Mas de ficar junto deixou de se amar, a gente adquiriu confiança, amadureceu junto. Né? Apesar de a nossa diferença tem 8 anos, né? Mas ali passava a ficha, ele queria saber onde eu fui, ele não demonstrava, eu demonstrava mais os ciúmes, eu era mais briguenta, mas ele queria saber onde eu fui, o que eu fiz, então todo dia aquela ficha ali. Agora, eu já tranquei ele para fora da minha casa, que eu achei que ele estava dentro, escutei batendo na porta, ele falou, viu, você me trancou para fora, eu falei, mas você estava lá fora? Então, a gente adquiriu confiança. Porque se não for a confiança ali, quer dizer, agora eu vivo muito melhor do que antes. Isso gente, de novo, nós estamos todo mundo rodando em função das relações. A Márcia está rindo da Claudinha. Olha, viver na mesma casa, esqueceu o marido lá fora. Olha, Márcia, ele é tão quieto que eu consigo perder ele dentro da minha casa. Por incrível que pareça. Tem mais um comentário do Mazinho. Na maioria das vezes, as idades não são suficientes. Precisamos de vidas e vidas, idades e idades. Bem acho. Senhor Dirceu, o ser humano é muito influenciável. Se fosse assim, essa passagem teria dado lascado, paixão dos jovens. Então, o Carlos falou que agora ele está melhor, que ele ama a mulher do que paixão e tal. Vocês não conhecem ninguém, gente. Eu estou surpreso com essas respostas, porque vocês são tudo muito maduro. Vocês não têm nenhum amigo velho que se acha novo? Prefiro não comentar. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando só dos relacionamentos. Por isso que eu falei para vocês, não são só as paixões, não são só os relacionamentos afetivos. Nós não temos pessoas que são adultos, teoricamente, e que nunca se preocuparam, não vão se preocupar em relação a ter um patrimônio, que nós já falamos aqui nos estudos anteriores, porque eu tenho um filho e tal, e eu compro um carro importado em vez de trabalhar. Ou que eu falo, não, enquanto eu estudar, meu pai paga a minha faculdade, então eu não preciso trabalhar. Isso não são paixões?
Por isso que eu estou falando para vocês. Quando nós estamos falando de paixões aqui, Kardec fala em paixão, nós estamos falando de todo tipo. Tanto que nós usamos exemplos bons, nós usamos para o trabalho. E aí vocês estão destruindo as paixões que vai diminuindo. É natural, mas em relação a tudo isso, nós não temos pessoas... por isso que eu falei para vocês, na hora que o senhor respondeu, deveria... Claro, por quê? Porque a maturidade, as experiências, a nossa vivência deveria nos mostrar todos esses exemplos que nós estamos dando. Hoje eu tenho muito mais confiança, hoje eu sei o que eu estou fazendo, hoje eu piso sem a preocupação que eu tinha quando eu era adolescente, e por aí vai. Agora, e a paixão pelo trabalho? Ela diminui? Então, tem um contrassenso. Ou pelo menos não deveria diminuir, né? Nós esperamos que, quando a gente vai no médico, por exemplo, que ele continue apaixonado pela profissão dele para nos atender. Quando a gente coloca o nosso filho na escola, você vai na expectativa de que o filho, que o professor seja apaixonado pela profissão dele a ponto de dar atenção para o seu filho. Então, elas vão diminuindo com o passar do tempo? Depende de cada situação. Por isso que eu falei que o senhor Dirceu falou, deveria nessas que a gente corre o risco de passar do ponto, né? A Gilmar está falando, conheço vários. Tem uma amiga de 80 e fala, quando eu for idosa... A Márcia está falando, hoje conheço sim um montão de gente sem noção, mas a regra é a gente aprendendo depois de velho. O Luiz está falando, só amadurecemos quando conseguimos tirar proveito das experiências que vivemos. Eu acho que o Luiz respondeu todas as outras. Vamos lá então, porque dá tempo para a gente fazer, vai. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Pode ler os 2 parágrafos que a gente mata eles. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Vou ler só o do Antônio e do seu Dirceu, aí a gente comenta. Então, o Antônio está falando, você a cada dia que acorda sempre verá num mundo diferente. Se não está vendo é porque você não abriu os olhos, morreu. Muito bom. E o seu Dirceu está falando, enquanto houver sonho temos que correr atrás. O Carlos está falando que tem um monte de político apaixonado pelo seu cargo, que não larga o osso. Vamos lá, Cláudia, comentar esses... E não é só político não, hein? Tem muita gente aí que não... aqui voltou, porque a paixão, ela é uma necessidade natural. Está dizendo aqui. E Kardec afirma lá na 907, né? E essa exageração, o excesso vai causar um mal. E esse mal tem como consequência outro mal. Eu acredito que isso vai virando uma bola de neve, que um mal vai puxando o outro. E aqui diz, aí quando eu provoco mal, eu volto lá para a minha natureza animal. Eu voltando, que a gente fala que a gente não... O que a gente aprendeu, né, o que a gente evoluiu, a gente não... Mas num dado momento eu posso voltar à minha natureza animal. Uma fúria... Eu lembro, eu tenho aquilo ainda dentro de mim. E isso me afasta muito da evolução espiritual, de evoluir o meu espírito. Perfeito, claro. Aí aqui... Eu acho que uma é complemento da outra, que você acaba falando. Na verdade é um parágrafo, a gente só destrinchou só para facilitar para a gente comentar. Né? Eu acho que já falamos bastante sobre toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta da natureza espiritual, como a Cláudia disse. Um ataque de fúria, a gente está bem próximo ainda, como o Alexandre disse, do animal, do que a gente não evoluiu ainda. A gente só sabe o que a gente é realmente na hora que a gente está com raiva, na hora que a gente faz as coisas sem o filtro, né? Fala sem pensar, age sem pensar.
Aquilo que eu falei, a Cláudia lembrou bem, né? Nós temos que eles falam para nós, nesses últimos 3 parágrafos, que os 2 últimos são curtinhos, o terceiro, ele repete o que Kardec falou. Todas as paixões têm o seu princípio, um sentimento ou necessidade natural. Então eles reafirmam que é natural a paixão. De novo, o que eles... Aliás, nós vamos ver isso nessa sequência, como sempre. Como, aliás, a doutrina nos mostra em quase todos os aspectos que todo excesso é que tem o problema. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Tudo o que eleva o homem acima da natureza natural denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Vamos complicar mais, para a gente ir para a última questão, que é a 909, nós temos 10 minutos para conversar sobre ela. Eu frequentar ou eu me envolver demais numa atividade assistencial. De segunda a segunda, eu enfio a minha cara dentro do centro espírita, ou da igreja católica, ou da PAI, ou enfim, de qualquer instituição, do asilo. E isso acontece assim, o que eu falo de enfiar a cara é de segunda a segunda, eu estou lá nos meus horários vagos. No final de semana eu tenho o aniversário de um filho, de um afilhado, de um sobrinho, de um amigo. E eu não vou, porque eu tenho meu compromisso com a instituição que eu estou apaixonado. E aí? Me lembrou a palestra do Dr. William. Ele comentou sobre isso, que ele tinha compromissos, todas, até que ele percebeu que o filho perguntou para ele, lembra? Que, pai, mas você... Aí ele se afastou um pouquinho porque ele viu que ele precisava dar atenção para a família. Isso não é paixão. Tem que ter... E nós estamos falando, nós não estamos falando de paixão de marido e mulher, não estamos falando de paixão material. Olha onde nós estamos falando de uma coisa que eu teoricamente estou me colocando a serviço do próximo. Eu acho que quando você não está com a tua família envolvida no mesmo objetivo, da mesma forma, da mesma maneira, é complicado. Você vai acabar com o seu relacionamento, tanto de marido e mulher, ou de mãe com filho, porque tem objetivos diferentes e você está direcionado só naquilo e acaba esquecendo o resto. Então, mas não precisa nem entrar no destruir o relacionamento. A pergunta é assim, isso é uma paixão? E não é uma paixão de marido para mulher e nem material. Essa paixão excessiva, a ponto disso, por exemplo, que a Cláudia lembrou do exemplo do William, é uma paixão que me aproxima mais da natureza animal ou da espiritual? Olha que difícil a pergunta. Excesso de novo, gente. Ele está falando... Excesso de novo. Ele fala para nós, 907 e 908, em 3 parágrafos, ele está falando para nós que o problema da paixão é o excesso. A Márcia fez a resposta perfeita. Depende, se está deixando sua família e obrigação de lado, onde está a caridade com os seus? É, porque já falou, começa dentro do lar, né? A primeira obrigação sua é dentro de casa. Tá, eu realmente disse, né? Hã? É que eu estava falando, se você está com a sua família com o mesmo objetivo e todos estão com o mesmo objetivo, é diferente do que você estar completamente isolada, focada numa coisa e esquecer a sua família. E aí você esquece primeiro a quem você tem que cuidar, que são os seus próximos. Mas de novo, Ana, porque nós estamos falando o seguinte, tudo, ele está falando para nós assim, tudo o que é excesso é mal. Então, eu, você e o Gabriel estamos totalmente envolvidos e nós temos todos os dias tomados pela casa espírita, pela PAI, pelo que é que seja. Você não tem vida social? O Gabriel não tem vida social? O Alexandre não tem vida social? Excesso. Tudo o que é excesso, eles condenam e falam que isso vai virar um problema. Então, com relação a isso nós já conversamos várias vezes. Um de nós tomar a decisão, nós já discutimos isso várias vezes. Se um não concordar, você vai ter um problema. Se o outro realmente não... Se não é o caso da Cláudia que larga o marido para fora. O marido dela nem sabe onde ela está. Não foi uma vez só, não, gente. Mas o que eles nos dizem o tempo inteiro em relação à paixão? Todo tipo de excesso tem que ser observado.
O Mazinho está falando aqui, ó, vocês estão maduros para assumir esse compromisso? Sua fase da vida permite que você faça sem atrapalhar suas obrigações familiares e profissionais? Exatamente isso, né, Mazinho? Mas eles nos dizem o tempo inteiro que nós precisamos tomar cuidado com todos os excessos. Todo tipo de excesso é prejudicial. A Márcia não comentou lá, do dito popular da avó dela? É disso que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque pode ir até um determinado limite, se está sendo exagerado, que vai estourar em algum canto. Simples assim. Ah, não, mas a minha família faz isso sempre, já está acostumado, é desse jeito e tal. Vai estourar. Por quê? Porque é excesso. A não ser que isso seja muito bem combinado e conversado, estruturado, e que não chegue ao ponto de ser um excesso. E sim, satisfatório. A Márcia está falando exatamente. Outro dia escutei a família do doutrinador dizendo: vai lá em casa que você vai conhecer o fulano. Enfim, muito triste. Mas isso a gente vê de monte, né, Márcia? Isso a gente vê de monte, né? Santo de casa espírita e de igreja nós temos de quilo. Vamos na 909? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Lembrei do Paulo aqui. A gente deixa muitas vezes de fazer a nossa parte, né? Às vezes é um esforço tão pequenininho, é uma coisa, e a gente transforma aquilo na nossa mente, deixa ele ficar tão grande que a gente deixa de evoluir pelo simples ato de deixar, de cumprir a sua obrigação, de realizar aquele esforço necessário. Quer comentar? Posso só fazer a pergunta de novo? Poderia, grava a palavra que nós esquecemos, sempre, poderia sempre, em todas as ocasiões, o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Kardec está perguntando assim, ó, pode você aí, sempre, em todas as situações que você passa, vencer sua má inclinação? Qualquer uma delas? É essa a pergunta de Kardec. Eu acho que se a gente não conseguisse, Deus não colocaria a gente aqui para isso. Já sabe das nossas más inclinações e nos coloca à frente delas para que a gente consiga superá-las, né? Exatamente isso, sabendo que a gente pode. E como pai de bondade, ele não faria isso se não soubesse que depende da gente, que a gente tem a capacidade para conseguir superar as nossas más inclinações, né? Mas, como o Espírito diz, os Espíritos dizem, fazemos bem pequenos esforços. Gente, essa 909, eu falo que tem muita gente que faz palestra em cima dela, e realmente dá para a gente fazer palestra pelo seguinte, ó, por isso que eu falei para vocês, a pergunta... Então, ó, a Gilmar está falando, eu ainda não consigo. Então, Gilmar, assim, você vai ficar brava comigo, né? Comigo não, foram os Espíritos, né? Eu só estou aqui, só de papagaio. Por isso que eu falei da pergunta. Poderia sempre, Kardec está perguntando. Kardec está falando assim, ó, todas as vezes que eu tiver uma inclinação, através da minha vontade, eu consigo vencê-la? É essa a pergunta, se vocês quiserem simplificar. Kardec está perguntando para os espíritos exatamente isso. Ó, qualquer tendência negativa, qualquer defeito que eu tenha, qualquer vício que eu tenha, eu consigo vencê-los através dos meus esforços? E a resposta dos espíritos, gente, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Qual dentro de vós não são preguiçosos? É isso que ele está respondendo. Porque a Ana falou agora uma coisa que está lá no Evangelho. E nós cansamos de repetir isso em frase bonitinha de Facebook. Deus não dá o fardo maior do que as nossas forças. Qual é a sua força? Isso é desculpa para quando nós não queremos fazer.
Aliás, nós interpretamos essa mensagem do Cristo, de que Deus não dá o fardo maior do que as minhas forças, porque quer dizer que as suas forças dão conta de tudo que você está passando. É isso que ela falou. Todos os defeitos que você tem, todas as dificuldades que você tem, se nós acreditamos no que Jesus falou, de que o fardo não é maior do que as minhas forças, então eu posso. E por isso que os Espíritos responderam aqui. É claro que você pode. Como? Se esforçando, não sendo preguiçoso. Ah, mas eu não consigo, não dá ainda, não estou nesse patamar. E aquela frase que você gosta de repetir para os outros, de que Deus não dá o fardo maior do que a força. Se não é maior do que a força, então você consegue. É esse exemplo que a Ana deu. Simples assim. O Mazinho está falando, não esquecemos de duas coisas, livre-arbítrio e também nós escolhemos nossas provações e vencer. A vencer, provação e provação, não é para ser fácil. Mazinho, não só isso, né? Por isso que eu estou linkando com essa história que a Ana falou, de que se nós acreditamos na passagem evangélica, que ele nos diz que o fardo é proporcional às minhas forças, na 909 ele repete exatamente isso. Só que agora na 909, como não é Jesus falando, são os espíritos, a cacetada é um pouquinho mais forte, mais dolorida, não tão romântica. Porque eles estão falando para nós assim, ó, todas as vezes você pode fazer isso. Só não faz porque vocês são preguiçosos. Porque vocês não fazem o mínimo esforço para fazer isso. É isso que eles estão respondendo. Essa 909 todo mundo acha linda, maravilhosa, mas a resposta dos espíritos é uma cacetada mal educada para mim, porque eles falam exatamente isso, assim por vezes, fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é vontade. Vocês são preguiçosos. Vocês não querem fazer. Quão pouco dentro de vós fazem esforços. E ele não está falando aqui, ó, fazem esforços homéricos. Lembra aí, também tem outra frase que todo mundo coloca no Facebook, né? Jesus não pediu que subisse o Everest, que não fizesse isso. E os espíritos vêm para nós e falam assim, ó, você pode vencer todas as suas más tendências, sempre. O que te falta é vontade. O seu problema é que você não quer. O seu problema é que você simplesmente tem preguiça. Não, mas não é possível, Alexandre, que eles falaram isso de mim. Eu me esforço tanto, mas tanto. Eu faço até um Pai Nosso por semana. Você acha que dá? Nós estamos nos esforçando? Por isso que eu digo, a 909, ela é linda, fantástica, mas é simplesmente uma cacetada. Ah, a Márcia está falando, Alexandre, a gente vai tentando, viu? Um dia vamos conseguir sim. Vamos, claro que vamos. Nós somos perfeitíveis. Por que não estamos fazendo agora? E o que nós... Ô, Márcia, eu vou corrigir o que você falou a primeira vez, que eu não vou concordar plenamente com o que você está falando. Vamos tentando, e os espíritos falaram para nós que não. Que quão pouco dentro de nós fazemos esforços. Não fui eu, foi eles que falaram. Então, agora, cabe de novo descobrir através de onde está a lei de Deus, na consciência. Está fazendo esforço mesmo? De verdade? Estou tentando superar minha tendência mesmo? De verdade? E por que não está conseguindo? Se nós acreditamos no que tem a doutrina e o que nos dizem os espíritos na 909. Kardec pergunta, vou repetir, podemos sempre, pelos nossos esforços, vencermos todas as nossas más inclinações? E os espíritos vão responder de novo, sim. E por vezes, a maioria das vezes, fazendo esforços muito pequenos. O que lhes falta é vontade. E tem até um A que eu adoro quando eles fazem isso. A. Quão poucos dentro de vós fazem esforços. E eles não falam aqui esforços gigantescos. Eles façam esforços. O Edmilson está falando, nossa, o short é uma preguiça danada. Exatamente isso. Kiko Antônio, eu não estou conseguindo ler. Acredito que temos exemplos simples, tipo a reencarnação. O espírita praticante
por conhecer que existe a reencarnação, não costuma aceitar quando o ente querido faz passagem. Neste caso, se ele dá conselhos aos outros, e quando chega a sua vez, como se comportar? Simone, eu não tenho medo, mas evito algo perigoso simplesmente para não sentir medo desnecessário. Desafiar a morte necessária, já desisti de guardas a delta, não vi necessidade de desafiar a morte. Fazer esse tipo de coisa não é imprescindível. Ah, é perfeito, Simone. Se você não gosta e é um prazer, para que se colocar em risco se você não se sente confortável em relação a isso, né? O que nós estamos falando é enfrentar as nossas, e ele fala aqui, as nossas más inclinações. Alguém quer citar exemplo de má inclinação? Para a gente falar português, claro. Quer 3 cada um? Várias. Olha, vou falar a verdade, sou briguenta. Fofoca, maledicência, vício físico qualquer, cigarro, Bebida em excesso, né? bebida em excesso. Quando eu falei que eu sou briguenta, outro dia eu estava muito nervosa, né? Com dor na coluna. E o meu marido faz 3 anos que eu erguei o tanque para mim, o tanque continuou. Aí foi me dando aquele, né? Aquela vontade de pegar. Aí eu falei, não vou me deixar dominar. Eu acho que eu já estou tentando, né? Porque, porque aqui ele falou as pequenas coisas. Isso para mim é tão pequeno, eu evitar uma briga. Aí, mas eu estou me esforçando uma má inclinação. Eu porque sei que eu tenho uma facilidade para brigar. Eu estou tentando me conter. Você concorda que eu estou me esforçando? E eu não briguei. A gente começou a conversar de outro assunto, eu desviei o foco. E ele não sabe até agora por que eu estava brava. Era por causa do bendito tanque que faz 3 anos que está no mesmo lugar. Mas eu vou falar para ele que ele tem razão, porque você deixou ele para fora várias vezes. A Ivana falando, cuidar da vida alheia. Gente, todos nós podemos citar vários. É o que a Ana falou, os vícios físicos, as más inclinações, enfim, qualquer uma. Mas o que é importante na 909, além do puxão da orelha? Muito do que a Cláudia acabou de falar. A Márcia falou lá atrás, mas nós vamos tentando. Mas vale esse tentando, se eu estou de verdade tentando. Se isso não é da boca para fora. Se isso não é para diminuir um problema que vai ter. Então, é mudar a chave. É tentar entender que, olha, isso eu preciso melhorar. Naquilo eu preciso melhorar. E o que eles falam para nós nisso, que deveria entrar para a gente como ensinamento, é de que eu consigo. De que nós não temos justificativa, nós não temos explicação plausível para não conseguir. Porque eles respondem para nós que sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Ah, mas tem exceção, Alexandre. Tem. O Paulo deu um exemplo ontem. Chegou ao ponto de uma subjugação que veio de uma obsessão. Que ele deu exemplo ontem, que de repente nem o meu mentor consegue interferir nisso. Não está, por vezes, fazendo esforços bem pequenos. Eu entro na exceção. Mas o grande problema nosso é que a regra é nós não fazermos. Esse é o preocupante. Aí eu vou usar o exemplo da Cláudia de novo. Qual que é o trabalho? Começa do pequeno. E aí, Carlos de repente... está falando, cuidar da vida alheia. Acho que depende da situação, porque o vizinho estava batendo na mulher dele, tive que chamar a polícia. Ah, mas perfeito, cara. Foi que nem aquela vez nós demos exemplo. Aí você seria omisso e conivente. E conivente com o mal, né? Perfeito. Cuidar da vida alheia é a maledicência que a Ana falou, é a fofoca, cara. Você queria ter escutado a briga, ela apanhar e sair contando. E contando que teve a briga. Teve a briga, isso aí seria o mal, mas defender. Contar que ela tem um amante, por exemplo. Você não vai fazer isso, né? Nem sei que eu nem conheço a vizinha, coitado. O cara tá escutando também, pronto. Olha o rolo que vira. Apanha de novo. Mas é nesse sentido, gente. A 909 nos diz exatamente isso. Então tem as exceções de que realmente nós não conseguimos. O Jorge está fazendo um comentário aqui. Na 460. Temos pensamentos que não são próprios e outros que não são sugeridos. Vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos o alcançam ao mesmo tempo.
sobre o mesmo assunto, frequentemente bem contrários uns aos outros. Então há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Mas sempre, né, Jorge, nós temos que entender aquilo que nós sempre conversamos. A palavra final é minha. Eu defino. Agora, se chegou ao ponto, usando de novo a palestra do Paulo ontem, chegou ao ponto da subjugação, lembremos que nós demos vazão, que nós demos abertura lá no começo para a obsessão. E aí vai chegar num determinado ponto que eu perco o controle, a ponto do que o Paulo ontem comentou com a gente, de repente nem o meu mentor conseguir intervir e me ajudar nesse sentido. Então, é nesse sentido que a 909 nós podemos, nós temos a capacidade. O que falta? Vontade. E aí vale a reflexão, claro, mas ele fala sempre o homem pode pelo seu esforço? Ele fala sim. Então, tem duas coisas aqui para a gente encerrar que são importantes. Pode sempre vencer suas más tendências através do seu esforço? Primeiro eles respondem sim. E aí depois vem a continuada pancada que serve para todo mundo. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Então ele quer dizer que todas as vezes eu posso vencer a minha má tendência. Em algumas situações específicas eu preciso do esforço um pouquinho maior. É isso que ele está nos falando nessa. É isso que ele quer nos dizer. Que todas as nossas más tendências nós podemos vencer com os nossos esforços. A maioria fazendo esforço muito pequeno. E algumas delas nós precisaremos colocar um esforço um pouquinho maior. Como é a nossa vida no dia a dia, gente. Aqui ele não está contando nenhum segredo. Educar filho é uma maravilha. Tem dia que você não quer matar a criatura. Mas outras vezes você falar resolve o problema. Outras vezes você gritar resolve o problema. Outras vezes você pôr de castigo resolve o problema. Outras vezes você cortar a mesada resolve o problema. São atitudes que vão variando, dependendo do grau de necessidade. Mas eles nos dizem que todas são possíveis de vencermos através do nosso esforço. Não precisa pagar rapaz que recebe flor com Virgem Maria, não precisa pagar nada disso. É só se esforçar. O que você está rindo, não? O Lau falou que ele só vai quando fizer boleto. Aí ele pode. Não, é no cartão. Ele não tem cartão. É no cartão. A Marcia, resumindo, vigiar e orar sempre. Perfeito, Marcia. Gente, era isso a 909. E se preparem, porque aí nós vamos chegar lá no 919, é fantástico, enfim. Essas questões todas, até a gente entrar na parte quarta, aquilo que eu falei para vocês, né? Para mim, essa parte terceira das leis morais, a gente precisaria terminar ela e voltar, terminar e voltar, terminar e voltar. O senhor Dirceu está falando, fazendo o estudo do Evangelho no lar é uma ferramenta impactante para quem corrige a atitude no outro. Obrigado, Jorge. Falando em Evangelho no lar, antes da Ana fazer oração, amanhã às 7 horas da manhã nós temos Evangelho no lar. Certo? 7 horas da manhã e 7h30 fica o convite. Nós temos o Kardec em revista, o estudo da Revista Espírita que nós estamos fazendo. Eu, Fernando de Souza, que lançou um livro novo. Nós vamos fazer um bate-papo com ele a respeito do livro novo, com experiências mediúnicas, continuação do Noite Inesquecível. E, então, estou eu, Fernando, amanhã, e o André Tarifa, que escreve toda semana para a gente na terça-feira. Então, todos convidados participem também, que é bem bacana. Esse projeto também é outro projeto que a gente tem um carinho muito grande. A gente resolveu fazer um domingo indo para Itirapina, os dois malucos toparam e nós estamos fazendo. Tá bom? Gente, até amanhã, 7 horas. A Ana faz oração. Esperamos todos amanhã. Primeiro, gratidão a todos, né? Que bom, Carlos. Primeiro, gratidão a todos que ficaram com a gente até agora, com seus comentários. Esse estudo é muito gratificante para a gente, porque o comentário de vocês nos ajuda muito, porque ninguém aqui é professor ou doutor, mestre em doutrina espírita, né? Então, gratidão a esse carinho todo, a
É esse amor mesmo, né? Que a gente vê toda quarta-feira com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, queria agradecer. Só antes da oração, só avisar duas coisas importantíssimas. O Pix do meu aniversário vocês podem fazer, já mandei um monte de parabéns, pode fazer o Pix. E aniversário do Mazinho também. Amanhã? É, o mesmo dia que eu, só que ele é bem mais velho que eu, ele nasceu antes, ele é bem mais velho. E amanhã é aniversário do Arno Cabeção também. Só que o Arno nasceu um ano antes, né? Porque aquele tamanho de cabeça ele tinha que vir antes. Coitado da mãe dele. Mas é aniversário do Mazinho também. O Arno, acho que não faz nem dele, que o Alexandre fala. Mas ele corta minha oração, gente. O Mazinho tá rindo mesmo. Eu lembrei que era aniversário do Mazinho e do Arno, gente. Cara, não podia. ele corta minha oração assim, já tá tentando sintonizar, ele vai e corta minha oração. Faz oração você, Alexandre, por favor. Gente, boa noite. A paz de Jesus seja convosco. Pronto. Gente, obrigado pela participação. Não esqueçam do Pix do aniversário. Não precisa mandar pro Mazinho. Ó, tem gente dando parabéns pro Mazinho também. E do Ivone Vai, meu Deus, lembrou do cabeça. Gente, é que ele faz aniversário amanhã também, não é brincadeira. A Márcia, ainda nasceram juntos, é karma. Nasci junto, nada. Nasci da minha mãe e ele da mãe dele. E o Arno da mãe dele, da coitada da mãe dele. Não dá, só tem um filho a mãe do Arno. Gente, boa noite a todos.